Olá, eu sou Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do nosso curso da nossa plaquinha RNR EcoMotion. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que faz a instalação elétrica do driver e motor de passo na nossa placa. Eu vou ensinar duas maneiras para você usar o driver, tanto acionando ele com sinal positivo quanto com GND. Pessoal, esse curso é totalmente gratuito, tá? São vários episódios gratuitos para você. Eu só peço que você deixe o like e faça um comentário para o YouTube ver que esse vídeo tem relevância e aumentar o engajamento e entregar para mais pessoas, tá bom? Então é isso, chega de papo, vamos começar a mão na massa. Então se liga aí. Bom pessoal, vamos começar então mais uma aula da RNR EcoMotion, tá? No vídeo de hoje nós vamos fazer a placa controlar o nosso motor de passo. Eu vou mostrar para vocês como fazer dois tipos de ligações, tá? Eu vou mostrar primeiro um tipo e depois no final eu vou mostrar o tipo mais adequado para o caso da RNR EcoMotion, tá? Então eu vou mostrar um tipo de instalação agora e depois eu vou mostrar o outro tipo que é o mais indicado, certo? Então assiste o vídeo até o final, porque o segundo método que eu vou mostrar é o mais aconselhável, inclusive pelo fabricante, tá bom? O que a gente precisa nesse vídeo para fazer aí a prática? Precisamos da nossa RNR EcoMotion. Precisamos também de uma fonte de alimentação, tá? Eu estou usando aqui uma fonte de 36 volts, 10 amperes. Precisamos de um motor de passo. Eu estou utilizando aqui um motor de passo NEMA 34 de 45 kgf, tá? Um motor NEMA 34. E precisamos também de um driver, tá? Eu estou utilizando aqui o driver da Tecmaf, tá? O driver DMP556D, tá? É um driver digital 556, bastante conhecido aí no mundo da CNC, tá? Lembrando, pessoal, que essa plaquinha aqui foi oferecida pela Tecmaf, tá? Lá você encontra essa plaquinha para comprar, é só você acessar loja.tecmaf.com.br. É de lá que veio essa placa, eles forneceram pra gente poder fazer aqui a nossa série, tá? Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Aqui na plaquinha, pessoal, nós temos somente duas saídas GND, tá? E a gente vai precisar, por exemplo, de várias saídas para ligar os 4 motores. A gente vai precisar de GND se a gente for usar depois os fins de curso. A gente vai precisar de inúmeras saídas GND, só que nós só temos 2 aqui. Eu não quero ficar emendando um monte de fio para colocar aqui, nem vai chegar uma hora que nem vai caber mais, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai puxar um GND daqui e você vai levar para alguma barra, né? Para alguma barra onde você possa jampear, tá? Para fazer várias saídas. Para não ficar um monte de fio aqui no curso para confundir vocês, o que eu fiz? Eu fiz uma plaquinha que é na verdade um jumper. Eu fiz essas duas plaquinhas, tá? Eu tinha esses bornezinhos parafusáveis. Então eu tinha do vermelho, eu tinha do preto, eu fiz uma plaquinha aqui, ó, positiva e uma plaquinha negativa. O que é? É uma plaquinha onde todos os bornes estão jampeados na plaquinha de fenolite, tá? Então eu fiz na própria CNC, na Halter, eu fiz lá no meu Instagram, tem um vídeo até demonstrando a usinagem das plaquinhas. Então, o que é isso aqui? Simplesmente um monte de bornezinho parafusável, que são iguais esses bornes aqui, tá? Esses bornes são menores. E embaixo deles eles estão todos emendados, tá? É como se fosse um monte de jumper. Então eu vou ligar um GND daqui, aqui eu vou ter várias saídas GND. Eu vou pegar os 5 volts daqui e ligar aqui, eu vou ter várias saídas 5 volts, tá? É só para isso, para não ficar aquele monte de fio aqui e aquele monte de jumper. Então eu vou alimentar aqui com GND e vou alimentar aqui com 5 volts para poder depois utilizar aonde for necessário, tá? Então, simples assim. Nessa primeira instalação, eu não vou utilizar a plaquinha, porque eu vou utilizar somente um motor de passo para mostrar para vocês como faz a instalação, e eu vou precisar nessa primeira versão de 2 saídas GNDs, e a gente já tem 2 saídas GNDs aqui, então eu vou ligar direto aqui, tá? Mas no próximo método que eu vou mostrar para vocês de como fazer a instalação, nós vamos utilizar aqui a plaquinha de
positivo, tá? E depois, nas outras aulas, né, quando a gente for começar a utilizar outros dispositivos, nós vamos precisar de vários GNDs, daí a gente vai começar a usar essa plaquinha. Mas não se assuste com isso daqui não é obrigatório, isso aqui não precisa, eu só fiz para realmente facilitar a minha vida aqui na hora de mostrar para vocês, tá? Isso aqui poderia ser aquelas plaquinhas padrões de fenolite que já vem todas furadinhas, você poderia colocar os bornes e soldar tudo por baixo, você poderia usar uma barra Sindal parafusado e fazer todos os jumpers nela, então você levaria um fio desse para a barra Sindal e jumpearia a barra inteira e depois qualquer um dos parafusos você poderia utilizar. Pode fazer de várias maneiras, tá? Você pode levar um fio aqui para o driver e do driver sair jumpeando para os outros, como você quiser. Eu fiz assim só para facilitar, não se preocupe, você não precisa adquirir isso daqui, você não precisa confeccionar isso daqui, tá? É só para facilitar, tá bom? Então vamos lá, a primeira ligação que a gente vai fazer, o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é como ligar, né, como acionar os motores de passo utilizando o pulso e a direção positiva para o acionamento, tá? Você vai utilizar o pulso mais e o dir mais para acionar o motor. Então a gente vai acionar com o sinal positivo. Essa não é a melhor maneira de fazer para RNR EcoMotion, mas eu vou mostrar para vocês que funciona, que dá para fazer. Depois eu vou mostrar o jeito certo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é ligar aqui o nosso motor no driver. Então, vamos lá. O driver, pessoal, todo driver, em resumo, funciona da seguinte maneira. Ele vai ter uma tabelinha aqui para você, onde você vai configurar a corrente e aonde você vai configurar os micropassos, tá? Depois você tem essa parte parafusável, uma parte aqui, no caso essa de baixo, de alta voltagem. Nessa parte de alta voltagem aqui é onde você vai ligar as bobinas do motor e a entrada de energia para o motor. Nessa parte do meio, nós temos aqui as chavinhas de seleção, tá? São chavinhas de seleção, olha só. Tá vendo ali? São chavinhas de seleção, daquelas de pininhos que você levanta e abaixa, conforme a configuração que você precisar. E aqui nessa parte de cima nós temos a parte de sinal. Aqui é uma tensão baixa, é onde a gente vai acionar, onde a gente vai ligar os negativos, né, os GNDs, o pulso mais, pulso menos, dir mais, dir menos e os enables, tá? Então aqui é a parte de sinal que controla o driver, aqui são as configurações e aqui é a parte de alta voltagem, onde tem a energia que vai para o motor, né? E as bobinas do motor que recebem aí os sinais para funcionar. Como que eu vou configurar aqui no meu caso? Eu coloquei a chavinha de seleção da seguinte maneira, eu configurei para 3.1 amperes, tá? Você tem que tomar cuidado, pessoal, que na tabela, dependendo do driver que você tiver, ele pode estar escrito corrente RMS ou ele pode estar escrito corrente de pico, tá? Ou no caso desse daqui da Tecmaf, ele tem as duas tabelas, tá bom? Então você tem que tomar cuidado, porque quando você compra o motor, a corrente que vem estipulada no motor é a corrente RMS, tá? Que é sempre menor que a de pico. Se no seu driver só tem essa tabela de pico, você tem que fazer um cálculo para chegar no RMS, tá? É bem simples, você vai pegar esse valor e dividir por 1.4, tá bom? E daí você vai ver qual é a corrente do seu motor e vai deixar uma corrente mais próxima possível, tá? Melhor que seja o mais próximo para baixo, não para cima, tá? No meu caso aqui, eu configurei para 3.1 ampere de RMS, tá? A chave 4, ele fala pra gente se a gente quer usar meia corrente ou a corrente inteira, né? Mas quando isso? Quando o motor não está em funcionamento. Então quando a máquina está parada, né, aquele eixo está parado, você quer manter o driver energizado, né, o motor energizado com meia corrente ou com a corrente total. Eu vou deixar a corrente total, então eu tenho que deixar ligado. Então o pino 4 eu deixei ligado. Os jumpers 5, 6, 7, 8, que são dos micropassos, eu deixei aqui no default, então deixei tudo ligado, tá? Então assim que eu configurei, o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar primeiro as bobinas do motor. Uma bobina vai no pino A mais e A menos e a outra bobina vai no B mais e B menos. Você tem que ter aí o datasheet do seu motor para saber quais são os fios, né, de cada bobina para poder fazer a ligação. Caso você tenha um motor de 4 fios,
e você não sabe qual é a bobina, né, quais são os pares de bobina, tem um jeito muito simples que eu vou mostrar para vocês de como descobrir o par de bobina, tá? Se você deixar todos os fios soltos, tá? Sem encostar um no outro, você vai ver que você consegue, ó, girar o seu motor de passo, né, tranquilamente, tá? Com 2 dedos ali, ó, eu giro o motor tranquilo. Se você pegar fios que não são da mesma bobina, eu vou pegar 2 fios aqui e vou emendar. Vou emendar aqui esses 2 fios. Se eu continuar conseguindo girar, quer dizer que eles não são a mesma bobina, tá? Então esses 2 fios aqui não são a mesma bobina. Quando eu pego fios que são da mesma bobina e junto, o motor trava, olha só, agora eu não consigo girar, ó. Eu giro, mas é muito difícil, tá? Então, esses 2 aqui são uma bobina, então os outros 2 são a outra bobina, tá? Então é bem fácil de você descobrir dessa maneira. Existem outras maneiras, você pode usar um LED também, caso você gire o motor, o LED vai acender, se acendeu é porque está na bobina correta, tá? Então vamos lá, aqui no meu caso eu tenho azul e amarelo uma bobina, vermelho e verde outra bobina. O seu motor vai ser dessa mesma maneira? Não, tá? Cada motor aí tem uma cor diferente, então não se atente na cor. Você pode achar o datasheet ou fazer esse teste. A gente vai soltar os parafusos e ligar os cabos, tá? Não tem nenhum segredo, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui. Primeira bobina está no A mais e no A menos, a segunda bobina aqui vou colocar no B mais e no B menos, tá? Beleza, então o motor ligado, agora a gente tem que ligar aqui o GND e o VCC, tá? Da fonte de alimentação, no caso aqui eu estou usando uma fonte de 36 volts, 10 amperes para alimentar o meu motor. Então eu vou pegar aqui o cabinho. Eu tenho esse fiozinho que sai da fonte, no caso aqui eu estou usando o azul para o positivo e o preto para o GND. Então eu vou ligar aqui, ó, azul no VCC e o preto no GND. Muito fácil, não tem nenhum mistério, né, pessoal? Então na parte do motor, ligou as bobinas e ligou a alimentação, tá feito. Agora a gente vai passar pro sinal. Agora aqui, pessoal, a gente vai soltar os parafusos do pull mais, do pull menos, do dir mais e do dir menos, tá? Como a gente vai acionar com positivo, nós vamos ligar então o pull menos e o dir menos no GND, diretamente no GND. Então eu vou pegar um fiozinho preto e vou colocar aqui, ó, no dir menos e um outro fiozinho preto no pull menos, tá? Então o pull menos e o dir menos são os fios pretos. Eu vou ligar direto no GND da placa RNR EcoMotion. Eu já mostro para vocês. Depois eu vou pegar um fio branco que vai ser o pulso. Tá? O fio branco que vai ser o pulso. E vou pegar um fio verde que vai ser a direção positiva, tá? E um fiozinho verde que é o dir mais. Então olha só, o branco, pulso positivo, daí tem um preto que é o GND, que é o pull menos, depois o verde é a direção positiva e depois o preto é o dir menos, que é um GND. Agora é só levar esses 4 cabos, esses 4 fios, lá para a RNR EcoMotion e eu vou mostrar para vocês como ligar lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o GND. Lembra que eu falei que tem 2 saídas GND na placa? Nós vamos precisar de 2 agora, né? Então a gente, para ligar um único motor dessa maneira, nós já vamos utilizar as 2 saídas GND. Por isso que eu fiz aquele expansor, né? Imagina se a gente fosse ligar todos os motores, já não ia ter GND suficiente. E depois quando a gente fosse ligar botões e um monte de outras coisas, não daria, né, pessoal? Então por isso que eu fiz o expansor, tá? Mas aqui no caso que a gente só vai precisar de 2, dá para ligar direto. Então eu vou ligar aqui, ó, no GND. Eu poderia ter levado somente um fio lá para o driver e lá no driver ter jampeado o pull menos com o dir menos. Também dá certo, tá? Você pode fazer isso também.
Então, dos 4 fios do sinal, nós já ligamos 2. Então, agora nós temos o fio branco, que é o pull mais, tá? Eu vou ligar no X, tá, pessoal? Então, ó, nós temos aqui o XP, que é o X pulso, e o XD, que é o X direção. Então, a gente vai ligar o pulso. Então, a gente vai ligar no XP. O cabo branco vai no XP. Agora, o cabo verde vai no XD. Colocou ali, é só apertar o parafuso. Então, olha só, os 4 fios para controlar o nosso driver, que vai controlar o nosso motor do eixo X, tá? Então, a gente utilizou o XP, que é o X pulso, no fio branco, o XD, que é o X direção, no verde. E o GND nós já ligamos diretamente na placa. Então, quem está acionando o driver são os sinais positivos, né? Porque o GND nós já ligamos diretamente, então o GND já está ligado. Quem vai ser acionado, né? Quem vai fazer o acionamento vai ser o XP e o XD, mandando os sinais para o positivo, né? Para o DIR mais e para o pulso mais. Então nós vamos acionar o nosso motor com o sinal positivo, tá? Porque o GND já está ligado diretamente. É o positivo que vai ser acionado aqui nas saídas. Então já está tudo feito a ligação. O que a gente vai fazer agora? Vamos ligar nosso cabinho USB, ligar lá no computador, ligar o computador, abrir o Mark III e vamos também ligar a fonte de alimentação na tomada para poder energizar aí o driver. A placa não tem a fonte aqui, ó. A placa é energizada com o próprio USB, tá? Não precisa de fonte para alimentar a placa se você for utilizar somente o controle dos motores, tá? Então, a gente só vai precisar de uma fonte extra quando a gente for utilizar os fotoacopladores, que são os sinais de entradas e saídas, tá? Quando a gente chegar nessa parte, eu vou mostrar para vocês uma outra fonte que a gente vai alimentar a placa. No caso, só para controlar os eixos dos motores, não precisa de fonte externa para a placa, somente para os motores, tá bom? Então, bem simples, né? Essa ligação aqui muito fácil, né? Pulso direção do X, liga lá no driver. Agora vamos fazer então o que eu falei, ligar o cabinho USB, ligar o computador e fazer a movimentação para vocês verem. Olha só que legal, pessoal. Então eu estou aqui com o Mac aberto, né? Mac 3 aberto. Olha só, ele está com essa mensagem aqui, ó, o reset está piscando. O reset piscando, note que a plaquinha tem um LED que também está piscando, tá? Olha só, o LEDzinho está piscando. Quando a gente clica no reset, olha o que acontece. A máquina fica pronta, ele para de piscar e o LED na placa para de piscar também, tá? Nós não precisamos mexer em nada aqui no Mac, tá? Em configurações, por exemplo, de portas e pinos, ele já vai reconhecer pra gente, olha só, ele já vai reconhecer tudo aqui pra gente, automaticamente, o X, o Y, o Z, as portas, os pinos, tá? Por enquanto, não precisa se preocupar com nada disso, tá? Tá do jeito que instalou, não mexi em nada, todos os valores default. Vamos ver se já movimenta, vou clicar aqui no reset, vamos ver se a gente consegue movimentar o driver. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu zerar aqui todos os eixos. Eu vou mover com a setinha do teclado para a direita e para a esquerda, a gente move o eixo X, tá? Então vamos lá, eu vou apertar aqui no teclado e vamos ver ali se o motor vai girar, tá? Note que tem aqui, ó, um chanfrozinho no motor, vocês vão conseguir ver ele girando. Olha só, para um lado, para o outro. Olha que beleza, tá? Funcionando muito fácil, tá? Para um lado e para o outro, tá? Bem legal, né? Você viu que trabalho que deu para fazer isso? Nenhum, né, pessoal? Então o eixo X, olha só, funcionando perfeitamente, tá? Essa foi a ligação com o sinal de acionamento positivo, tá, pessoal? O sinal positivo que aciona o motor. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai desligar tudo e nós vamos refazer as ligações do sinal que vai para o driver. Agora nós vamos utilizar o acionamento com GND, tá? Que é o mais indicado, então se liga aí. Então agora, pessoal, nós vamos mudar a instalação, tá? Ao invés de fazer assim, nós vamos fazer o acionamento agora com o GND. Então vamos soltar aqui os 4 cabos que nós utilizamos. E nós vamos mudar o jeito de ligar aqui na placa, tá? Simplesmente isso.
Então agora, pessoal, lá no driver a gente não precisa mexer em nada, tá? A gente pode deixar os mesmos fios ligados nas mesmas posições. O que a gente precisa fazer é só mudar o jeito que nós conectamos aqui, tá? Na outra, o driver já era ligado diretamente no GND. Dessa vez nós vamos ligar diretamente no 5 volts, tá? Então, como a gente só tem uma saída 5 volts, o que eu vou fazer? Eu vou expandir ela para a nossa plaquinha expansora. Então eu vou pegar aqui o nosso sinal de 5 volts e eu vou colocar um fiozinho aqui, ó, no 5 volts. E vou levar esse fiozinho para a nossa plaquinha. Pode ser qualquer um dos bornes, tá? Porque todos estão interligados. Então eu vou levar aqui para a nossa plaquinha expansora, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? Eu pego os 5 volts daqui, passo para cá e qualquer um desses parafusos agora tem 5 volts, tá bom? Então, como que a gente vai fazer o acionamento com o GND? Para fazer o acionamento com o GND, nós temos que deixar o pull mais e o dir mais já acionados nos 5 volts, né? Eles já vão ficar com 5 volts. Então eu vou pegar o fio branco e o fio verde, que era o pulso mais e o dir mais, e vou colocar eles aqui em qualquer um desses bornezinhos aqui, porque eles têm 5 volts, independente de onde eu colocar, tá bom? Então eu vou pegar aqui, vou ligar aqui, independente de qualquer um que eu colocar, vai ter 5 volts. Se você não quiser fazer isso, você pode ligar um dos fios na placa aqui no 5 volts e depois lá no driver você jampeia pro do lado, né? Você faz o jumper dos 5 volts lá no driver, mas aqui fica mais organizado, né? Então agora, o que está acontecendo aqui? A gente já está mandando 5 volts para o driver no pull mais e no dir mais. Eles já têm 5 volts. E o XP e o XD, que são os acionamentos do pulso e da direção, vão ser os fios pretos. Então a gente vai acionar com GND. Então o fio preto que está no pull menos, nós vamos colocar no XP, que é o pulso, né? Só que agora o pulso vai acionar lá o pull menos no driver, tá? Então vamos ligar o preto aqui no pull, no XP, né? Que é o pulso do X. E o fio preto que estava no dir menos, que é a direção menos, nós vamos ligar no XD, que é a direção do X. O que está acontecendo agora? Nós temos então a parte positiva do driver, né, o pull mais e o dir mais, já alimentados com 5 volts. E a placa vai mandar o GND para o XP e para o XD a hora que precisar fazer os acionamentos. Então nós vamos acionar com nível baixo, nós vamos acionar com GND. Esse é o melhor método para você ligar, que vai pegar menos interferência, tá? Porque vai fazer acionamento com GND. Então agora vamos voltar aqui, ligar o cabo USB, ligar no computador, ligar o Mac 3. Então olha só, pessoal, nossa plaquinha está piscando, quer dizer que a máquina não está liberada ainda, nosso motor está parado. Lá no nosso Mac 3 o reset está piscando, então a gente vai clicar no reset. Ele vai mudar o status ali, ó, vai ficar sem nenhuma mensagem de erro. O nosso LED já parou de piscar e agora a gente vai clicar nas setas para a direita e para a esquerda para ver se nosso eixo X vai se mover, né? Vamos clicar, olha só, moveu para um lado, moveu para o outro. Então é isso, pessoal, vocês viram como é muito fácil utilizar aqui, né, as saídas da nossa plaquinha RNR EcoMotion para fazer a ligação dos drivers, acionando tanto com o sinal positivo, que foi a primeira vez que nós fizemos, quanto da segunda vez, que é acionando com o sinal GND, né? Então a gente pode adicionar com o positivo ou com o GND, bem fácil, bem legal. Esse mesmo esquema de ligação para o driver X, você faz para o Y, para o Z e para o A, tá? Exatamente igual, tá, pessoal? Você vai escolher o método que você quer, se é acionar com o sinal positivo ou com o GND e fazer o mesmo esquema de ligação para todos os drivers. Bem fácil, né?
Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você esteja gostando. Eu peço simplesmente que você deixe o like e comente esse vídeo pra gente ganhar engajamento. O curso é gratuito, não te custa nada, é só deixar um like e um comentário pra gente conseguir aumentar aí o engajamento dessa série e levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Então deixa o like aí pra fortalecer o canal, divulga pros seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal pra ficar sempre avisado. A gente se vê na próxima aula.